15 de novembro de 2025, sábado da 32ª semana do Tempo Comum. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, muito bom dia. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desse sábado, ouvirmos a palavra de Deus. Bênção de Deus, vos saúdo com a paz de Jesus. Que vocês possam, junto comigo, se tornarem virtualmente missionários. Não esqueçam de curtir, compartilhar esta mensagem. Iniciemos esse nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos do 14 ao 16, capítulo 19, versículos do 6 ao 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então, a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, muito bem, nós estamos acompanhando desde segunda-feira o texto do livro da Sabedoria, e encerrando essa semana, nós nos deparamos com esse texto de hoje, que é um texto bastante difícil, no sentido de compreender e atualizá-lo, né? Os versículos de sabedoria, hoje nós acompanhamos o capítulo 18 e o 19, né? E esse texto, ou trecho, ou perícope de hoje, faz parte do relato da saída do Egito, que é um dos momentos mais significativos da história da salvação. Nessa passagem, o autor sagrado destaca a intervenção divina durante a Páscoa, particularmente focando na ação da palavra de Deus como agente transformador. Então, esses textos de hoje revelam como Deus age de forma decisiva na história humana, derrotando o mal e libertando o seu povo. Olha só, primeiramente o capítulo 18, versículos do 14 ao 16, né? Pois quando o silêncio tranquilo envolvia todas as coisas, e a noite estava no meio do seu curso, a sua palavra onipotente saltou do trono real nos céus para o meio da terra condenada. Olha só, a palavra, na língua grega é o logos, né? A palavra, ela é personificada como que um agente ativo de Deus. Contrasta o silêncio com a ação divina, né? Então,
e representa a execução definitiva da justiça divina. Colocando na nossa vida, em nossas vidas, minha gente, frequentemente nós vivemos um silêncio tranquilo. Aqueles períodos, sabe, onde nós não percebemos a ação de Deus. Acho que todo mundo já passou por isso. Nós pedimos respostas e Deus se cala, ou pelo menos parece se calar, né? Mas, como a palavra desceu no meio da noite, Deus ele continua agindo mesmo quando nós não vemos. Esse é o sentido. Na vida prática, o convite desses versículos é que nós confiemos em Deus. Confiemos que Ele trabalha nos seus momentos, nos nossos momentos, né, de crise. É muito bonito isso, né? Mesmo quando tudo parece parado, é crer que Deus está agindo, tá? A palavra de Deus ainda é transformadora, minha gente. Nas nossas decisões, relacionamentos, nas nossas crises espirituais, Deus está agindo, né? Muito bonito esse texto de hoje. Olha, repetindo esse versículo 14 do capítulo 18. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente vinda do alto do céu precipitou-se como guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio. Ou seja, é um relato, mais uma vez, como eu acabei de dizer, está relatando o acontecimento da Páscoa. O povo estava fadado à escravidão do Egito. Parecia que não tinha mais o que fazer. Era aquilo, o destino do povo era esse, e ser aquilo para sempre, escravo. Mas a palavra de Deus ela vai perscrutando, ela vai moldando, ela vai preparando, ela vai provendo o amanhã, né? Nós não conseguimos muitas vezes entender isso, gente. Nós somos muito imediatistas. Às vezes buscamos sinais de Deus em algumas coisas e Deus ele traz sinais em outras e nós não percebemos. Por isso que o segredo de uma vida feliz, uma vida plena, é confiar que Deus está conduzindo a história. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Deus está conduzindo a história. Bonita essa primeira parte, né? Então esse é o capítulo 18. Depois hoje a igreja também nos colocou o capítulo 19, versículos do 6 ao 9. Olha só. Pois toda a criação, de acordo com a sua natureza, foi novamente transformada, servindo teus mandamentos, para que teus filhos fossem preservados ilesos. Então, a criação inteira, gente, coopera com o plano divino. Não são milagres isolados, mas é uma reordenação da natureza. Aqui enfatiza a proteção divina sobre o povo escolhido. Colocando na nossa vida, nós somos tentados a pensar, minha gente, que Deus ele só age em eventos extraordinários, né? Mas esse texto revela que toda a criação serve aos propósitos de Deus. Nós vemos na vida, no mundo de hoje, na vida moderna, né? Entenda que Deus trabalha através das circunstâncias naturais. Um encontro casual que acontece, uma oportunidade inesperada, uma porta que se abre. Nós não precisamos de milagres espetaculares. A vida cotidiana, gente, ela já é palco contínuo da ação divina quando nós temos os olhos de sabedoria para poder enxergar. Se nós olharmos os relatos bíblicos desse acontecimento da saída do povo no Egito, nós vamos perceber, é claro que teve a questão das 10 pragas, né, que foi um evento extraordinário, mas no relato como um todo, também teve a saída do povo
passando pelo mar que foi aberto, né? Evidente. Mas os relatos como um todo, nós vemos que Deus ele vai agindo no cotidiano, nas coisas corriqueiras da vida. Às vezes a gente fica pedindo sinais grandiosos, sabe? Eu quero que Deus me mostre tal coisa e tal. E você não percebe que Deus está mostrando já, apontando caminhos para você, porque Ele age de maneira sutil. Então, hoje peçamos ao Senhor, Senhor, nos dê olhos, ouvidos, a compreensão de sabedoria para entendermos o vosso falar, a vossa palavra, né? Esses versículos que nós ouvimos hoje nos convidam a uma fé inabalável em 3 pontos necessários, essenciais. Presta atenção. Deus age mesmo no silêncio. Não confunda a ausência de evidência com a ausência de ação divina. Às vezes Deus ele não deixa claro o que Ele está fazendo. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja fazendo nada. Outra coisa, a criação coopera com Deus. Tudo, até as circunstâncias, pode servir ao plano de proteção e salvação. Até mesmo as coisas ruins, gente, elas são utilizadas por Deus para a nossa santificação, para o nosso bem. E outro ponto importante, que é o terceiro, nós somos protegidos. Como Israel foi preservado, também nós somos guardados pelos propósitos de Deus. Então examine a sua vida. Onde você vê a ação silenciosa de Deus? Como a criação ao seu redor tem servido à sua proteção ou crescimento espiritual? Essa é a vida de fé que a sabedoria nos convida a viver. É muito bonito esse tema de hoje. Oxalá todos nós possamos, a partir dessa palavra, procurar perceber a presença de Deus nas coisas pequenas e sutis da vida, né? Eis a proposta de hoje. Muito bem, meus queridos, sábado, amanhã é domingo, então nós vamos postar a homilia dominical e nós nos encontramos com esse programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, você que me acompanha pela Rádio Rainha da Paz. Não esqueçam de divulgar esse trabalho. Você que me acompanha pelas minhas redes sociais, não esqueçam de curtir esse material e também compartilhar para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e fazer comunhão com Ele. Bom fim de semana, paz, alegria, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.